Na lição deste domingo estudaremos sobre o Espírito que nos guia para além das fronteiras, falando sobre a direção soberana do Espírito Santo na segunda viagem missionária de Paulo. A lição está baseada em Atos capítulo 16, dos versículos 11 a 18 e dos versículos 21 ao 31. O texto áureo da lição diz: de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada uma crescia em número. Atos 16:5. Verdade prática, o autor diz: o Espírito Santo não apenas guia o cristão em seus passos, mas também o impede de avançar quando isso não está de acordo com a vontade de Deus. Você já percebeu que nem sempre a vontade de Deus é revelada por um grande sinal, ou algo sobrenatural, uma profecia, alguma revelação especial de Deus? Muitas vezes, Deus começa dirigindo aqueles que simplesmente decidem obedecer. E foi exatamente isso que aconteceu na segunda viagem missionária de Paulo. Diferente da primeira viagem, quando o Espírito Santo falou claramente à igreja de Antioquia, Atos 13, versículo 2, separai-me a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Depois de algum tempo, em Antioquia da Síria, Paulo faz uma proposta muito simples a Barnabé. Capítulo 15 de Atos, versículo 36. Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Observe um detalhe interessante. Não há nenhuma revelação sobrenatural, não há visão nem profecia nessa ocasião. Há apenas um homem comprometido com a missão de Cristo. Isso nos ensina uma grande verdade. Nem toda direção começa com algo extraordinário. Muitas vezes começa com a decisão de obedecer aquilo que Deus já ordenou. Jesus já havia dado esse mandamento. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quando caminhamos em obediência à palavra, o Espírito Santo vai ajustando os nossos passos e direcionando a nossa rota durante a nossa caminhada. E é exatamente isso que vemos nessa lição. E vemos a missão continuar mesmo em meio aos conflitos. Mesmo antes de iniciar a viagem, surge um problema sério. Barnabé deseja levar João Marcos, seu sobrinho, e Paulo discorda completamente. O motivo aparece em Atos capítulo 13, versículo 13. Durante a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Durante essa viagem, João Marcos havia abandonado a equipe na Panfilha e retornado para Jerusalém. O último estágio nele de Chipre foi em Pafos. Paulo e Barnabé seguem para Antioquia da Pisídia, enquanto João Marcos retorna. O texto bíblico não explica exatamente o motivo. Alguns estudiosos sugerem medo, outros apontam divergências pessoais, ou até questões familiares, mas a Bíblia prefere não entrar em detalhes sobre o assunto. Mas o fato é que Paulo entende que aquele não era o momento para confiar uma nova missão a João Marcos. E a discussão foi tão intensa que Lucas registra em Atos 15:39. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. À primeira vista, parece uma derrota, parece um fracasso já do início da segunda viagem missionária. Mas Deus transforma até conflitos em oportunidades. Barnabé segue para Chipre levando João Marcos consigo, e Paulo escolhe Silas, e ambos seguem um caminho terrestre pela Síria e a Cilícia. Agora, em vez de uma equipe missionária, temos duas equipes. A obra não para, ela se multiplica. E essa é uma característica constante no livro de Atos dos Apóstolos. Deus continua conduzindo a sua igreja, apesar das limitações humanas. Isso nos lembra o que Paulo cita em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Mais tarde, aquele mesmo João Marcos seria restaurado. Anos depois, o próprio Paulo escreveria, e isso na sua última carta, em seus últimos momentos, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Toma João Marcos e traze-o, porque me é muito útil para o ministério. Que maravilhosa demonstração da graça. Quem um dia falhou pode retornar e ser extremamente útil nas mãos de Deus. A sua avó Loide também era uma mulher de fé, conforme 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Seu pai, porém, era grego. Timóteo havia crescido conhecendo as Escrituras, desde pequeno. É o que Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. E isso o tornava um excelente candidato ao ministério. Paulo então o convida para ingressar na sua viagem missionária. E aqui, às vezes, surge uma pergunta que costuma gerar dúvida. Se o Concílio de Jerusalém havia decidido que a circuncisão não era necessária para a salvação, por que Paulo circuncida Timóteo? A resposta está na diferença entre doutrina e estratégia missionária. Timóteo não foi circuncidado para ser salvo. Ele foi circuncidado porque, sendo sua mãe judia, seria naturalmente considerado judeu para os líderes das sinagogas. Sem essa medida, a sua presença poderia fechar as portas para a pregação entre os judeus. Paulo não abriu mão da verdade do evangelho. Ele apenas removeu um obstáculo cultural. Mais tarde, ele mesmo explicaria esse princípio
1 Coríntios capítulo 9, dos versículos 20 ao 22, Paulo diz: Fiz-me de judeu para com judeus, fiz-me de tudo para com todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E essa é uma das mais importantes lições missionários do Novo Testamento. O evangelho nunca muda, mas a forma de comunicá-lo pode se adaptar para alcançar diferentes povos. Depois de fortalecer as igrejas na Galácia, Paulo decide seguir para novas regiões. E seu objetivo é evangelizar a província da Ásia, cuja principal cidade era Éfeso. Era de fato um excelente plano, uma estratégia que fazia todo sentido. Mas Deus tinha outro projeto. Em Atos 16:6, o texto afirma: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Daí eles mudam de rumo, tentam entrar na Bitínia. Novamente o texto diz no versículo 7: E quando chegaram a Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Uma cena extraordinária. Paulo desejava evangelizar. O seu objetivo é correto. A sua motivação é santa. Mesmo assim, Deus diz: ainda não. Isso nos ensina que fazer a coisa certa, no lugar errado e no tempo errado, também não corresponde ao centro da vontade de Deus. O Espírito Santo não dirige apenas dizendo vá. Às vezes, ele nos conduz dizendo espere. Quantas vezes Deus não fecha uma porta porque está preparando uma maior? Então os missionários seguem até Troade, antiga cidade próxima às ruínas de Troia, cidade grega. E ali eles aguardam. E enquanto esperam, Deus fala. Vivemos numa geração que busca respostas imediatas. Queremos de todos os detalhes para dar o primeiro passo. Mas a experiência de Paulo nos ensina o contrário. Primeiro vem a disposição de obedecer. Depois, durante a caminhada, Deus revela a direção. Quem permanece parado esperando uma revelação especial para começar, muitas vezes não sai do lugar. Mas quem começa obedecendo a palavra de Deus, experimenta o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. E foi assim com Paulo, e continua sendo assim com a Igreja de Cristo. No próximo momento da lição, veremos um ponto decisivo nessa viagem: a visão do varão macedônio, que mudaria não apenas o destino dos missionários, mas abriria definitivamente as portas do Evangelho na Europa. Veremos que quando o Espírito Santo abre um continente para o Evangelho, ele começa abrindo um coração. Até aqui nós vimos que duas portas se fecharam para Paulo. O Espírito Santo impediu que Paulo fosse à Ásia e à Bitínia, conduzindo-o até Troade. E foi ali que o Senhor revelou a visão do varão macedônio, chamando a equipe missionária para atravessar o mar e anunciar o Evangelho na Europa. Agora a pergunta é: quando Paulo finalmente chegar à Macedônia, quem será a primeira pessoa a se converter ao Evangelho? Talvez imaginássemos que algum governador romano, ou um filósofo grego, ou uma multidão ansiosa numa praça. Mas Deus escolhe algo completamente diferente. A história da evangelização na Europa começa com uma reunião de oração à beira de um rio. E isso nos revela um princípio poderoso. Deus normalmente realiza obras grandiosas, iniciando por pequenos começos. Jesus já havia ensinado em Mateus capítulo 13 que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que aos olhos humanos parece pequeno, mas cresce e alcança muitos. E é exatamente isso que acontece em Filipos. Lucas registra no versículo de número 11 e 12: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Existe aqui um detalhe histórico muito importante. Filipos não era qualquer cidade. O texto de Lucas é claro, é uma colônia romana. Geralmente cidades que eram dadas como prêmio a grandes combatentes de guerra do Império Romano. E Filipos tinha privilégios especiais concedidos por Roma. Os habitantes desta cidade, como de outras colônias de Roma, desfrutavam da cidadania romana, falavam latim nas questões oficiais e seguiam as próprias leis de Roma, cultivando seus costumes com muito orgulho. E era por isso que diziam que Filipos era uma pequena Roma dentro da Macedônia. Humanamente falando, um ambiente talvez não tão propício para a propagação do Evangelho. Mas quando Deus envia os seus servos, nenhum lugar está fora do alcance da sua graça. Outro detalhe curioso, mas interessante para a compreensão do texto, é que quando ao chegar na cidade, Paulo não busca uma sinagoga. E o motivo pode parecer muito simples. Provavelmente Filipos não tivesse uma sinagoga. A tradição judaica exigia no mínimo 10 homens judeus adultos para a formação de uma. Sem sinagoga, onde encontrar pessoas interessadas nas Escrituras? Lucas responde. Versículo 13 diz: E no dia seguinte saímos para fora das portas para
à beira da cidade, onde julgávamos haver um lugar para a oração. Os judeus costumavam reunir-se próximo a águas correntes, por dois motivos: um por se tratar de um ambiente tranquilo e o outro por facilitar as suas purificações cerimoniais. E foi exatamente ali que Paulo encontrou um grupo de mulheres reunidas para orar. Mais uma vez, Deus surpreende. No reino de Deus, nunca devemos medir o tamanho da obra pelo tamanho do seu início. Entre aquelas mulheres havia uma personagem extraordinária. Lucas a apresenta no versículo 14. E era uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus. Cada detalhe dessa descrição revela algo interessante. Lídia era natural de Tiatira, cidade da Ásia Menor, cidade conhecida pela produção de tecidos tingidos com púrpura, um corante caro extraído de um molusco marinho. E suas roupas eram usadas geralmente por reis, governadores e pessoas da alta sociedade, que indica que Lídia provavelmente era uma empresária bem-sucedida, possuía recursos, administrava seu próprio negócio, provavelmente estava em Filipos em busca de novas oportunidades comerciais. Mas o mais interessante é que Lucas não destaca primeiro as suas riquezas, e sim a sua fé. Ela era temente a Deus, um termo geralmente usado para gentios que criam no Deus de Israel, como o citado em Atos capítulo 10, o centurião Cornélio. Eram pessoas que geralmente frequentavam as reuniões judaicas, embora ainda não fossem judeus completamente. Lídia possuía sucesso profissional, mas entendia que sua prosperidade não substituía a sua necessidade de Deus. Isso nos mostra que é possível prosperar sem que o coração seja dominado pelo materialismo. Então chegamos a uma das declarações mais profundas de todo o capítulo 16 de Atos. Lucas escreve no versículo 14: E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Se observarmos bem, o texto não diz que Paulo a convenceu, nem diz que a eloquência do pregador produziu a sua conversão. Foi Deus quem lhe abriu o coração. Paulo anunciou a palavra, mas foi o Espírito Santo que iniciou uma obra no seu interior. Jesus declara em João 16, versículo 8, que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo ensina em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Percebam que estas verdades caminham juntas. A palavra é pregada, o Espírito convence, o coração é aberto e a pessoa responde com fé. Paulo escreve aos Efésios que a salvação é pela graça por meio da fé. É por isso que toda conversão é um milagre da graça. Essa compreensão nos livra de dois extremos. De um lado, o de pensar que as técnicas humanas produzem salvação, e de outro, imaginar que a evangelização é desnecessária. A Bíblia apresenta esses dois elementos juntos. Deus opera no coração do homem, enquanto a igreja anuncia fielmente a palavra, permitindo que este possa decidir aceitar ou resistir à graça de Deus. Depois de crer no Evangelho, Lídia toma uma decisão. Imediatamente ela e a sua casa são batizados. Versículo 15 de Atos 16. O batismo não foi um meio para a salvação de Lídia, mas essa primeira ordenança foi uma demonstração pública de que agora ela pertencia a Cristo. Depois ela faz outro gesto marcante. Convida Paulo e seus companheiros para hospedarem-se na sua casa. A sua fé rapidamente produz frutos: a hospitalidade, o serviço e o compromisso com a obra de Deus. Pouco tempo depois, aquela residência se tornaria o primeiro núcleo de pregação do Evangelho na Europa. E isso está no versículo 40. É impressionante ver como Deus transforma uma empresária em uma missionária dentro da sua própria cidade. O seu lar deixa de ser apenas uma residência, passa a ser um centro de comunhão, discipulado e expansão do Evangelho. E esse é um princípio que percorre todo o Novo Testamento. Quando Cristo entra numa casa, ele transforma aquela família em um instrumento para alcançar outras pessoas. A conversão de Lídia nos ensina que Deus continua abrindo corações nos lugares mais improváveis. Há pessoas que alcançaram estabilidade financeira, sucesso profissional, boa formação, mas continuam carregando um vazio do tamanho de Deus no seu coração. Também aprendemos aqui que Deus valoriza aqueles que cultivam um coração sensível e ouvidos atentos à sua palavra. Lídia buscava o Senhor mesmo sem conhecer o seu evangelho. E quando ouviu o evangelho de Cristo, respondeu imediatamente com fé e obediência. A verdadeira conversão produz frutos visíveis. Quem experimenta a graça de Deus passa a servi-lo, a compartilhar a sua palavra e a colocar o que possui à disposição do reino de Deus. Mas a chegada do evangelho a Filipos não agradou a todos. Logo após a conversão de Lídia, a oposição espiritual já se manifesta e de forma intensa
Uma jovem possuída por espíritos malignos cruza o caminho de Paulo e Silas, mostrando que onde o reino de Deus avança, as trevas sempre reagem. Depois da conversão de Lídia, poderíamos imaginar que a missão em Filipos seguiria em paz. Afinal, a primeira igreja na Europa já havia sido implantada e o trabalho prosperava. Uma família inteira havia se rendido aos pés do Senhor. Mas foi justamente nesse momento que Lucas nos mostra algo importante: é que onde o reino de Deus está avançando, o reino das trevas reage. O livro de Atos nunca nos apresenta uma expansão do evangelho como um caminho sem conflito. Pelo contrário, cada terreno conquistado pelo evangelho de Cristo desperta uma oposição espiritual. É por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Foi assim no início em Jerusalém, foi assim na Ásia Menor e também em solo europeu. E Lucas descreve no versículo de número 16: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Observe que esse encontro acontece quando Paulo e seus companheiros estão indo à oração. Nem sempre quem vive em oração está livre de confrontos espirituais. Pelo contrário, quanto mais a obra de Deus avança, mais o inimigo tenta resistir. Mas a vitória nunca pertence às trevas. Lucas traz uma expressão curiosa no texto escrito no grego. O autor da lição enfatiza esse termo, pneuma pitona. Pneuma significa espírito, e pitona vem da palavra grega piton, uma expressão muito conhecida no mundo greco-romano. Segundo a mitologia grega, havia uma enorme serpente chamada Piton, associada a cultos pagãos, e a um templo famoso do paganismo greco-romano, onde funcionava um oráculo, para onde reis, comerciantes e generais viajavam centenas de quilômetros para consultar sua sacerdotisa, acreditando que ela poderia revelar o futuro. Na visão pagã, esse poder vinha justamente do espírito de Piton. Lucas não está confirmando aqui a mitologia grega. Está apenas utilizando essa linguagem para identificar aos leitores o tipo de espírito maligno que dominava aquela jovem. Por trás daquela aparência de religiosidade, na verdade havia uma ação demoníaca. Uma compreensão que está perfeitamente alinhada com as Escrituras. Desde o Antigo Testamento, Deus condena a prática de adivinhação, consulta aos mortos, feitiçaria e ocultismo. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 12, o Senhor declara essas práticas abomináveis, justamente porque desvia o ser humano da sua dependência exclusiva de Deus. Atualmente, apenas o nome muda, ou os métodos, mas o princípio permanece o mesmo. Toda tentativa de conhecer o futuro ou buscar direção espiritual fora da vontade de Deus abre espaço para o engano. E o texto bíblico surpreende. A jovem seguia Paulo e Silas, gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Versículo 17. Curiosamente, a afirmação é verdadeira. Então, por que Paulo se incomodou? Porque Deus nunca dependeu do testemunho das trevas para autenticar o seu evangelho. Algo semelhante aconteceu durante o ministério de Jesus. Em Marcos capítulo 1, versículo 24, o espírito imundo declarou: Bem sei quem és, o santo de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 41, os demônios afirmavam que Jesus era o Filho de Deus. Mesmo assim, Jesus os mandava calar, porque o testemunho verdadeiro precisa proceder da fonte certa. O inimigo frequentemente mistura verdade com engano. Foi assim no princípio no Éden. A serpente, em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, não mentiu em tudo. Misturou elementos verdadeiros com falsas interpretações para produzir engano. E Paulo discerniu exatamente isso. Aquela propaganda aparentemente favorável poderia associar a sua mensagem ao paganismo, ao ocultismo, levando alguns a imaginarem que o evangelho era apenas mais uma religião entre o panteão de deuses existentes em Filipos. Por isso, depois de vários dias, Paulo voltou-se para aquela jovem e declarou: Em nome de Jesus eu te ordeno, sai dela. E Lucas registra algo extraordinário. Na mesma hora o espírito saiu. Não houve ritual, não houve um espetáculo, não houve negociação com o mal. Bastou a autoridade do nome de Jesus. O mesmo Cristo que venceu Satanás na cruz continua tendo autoridade absoluta sobre todo o mal, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 15. Mas o problema depois não foi apenas espiritual, foi econômico. Lucas informa no versículo 19: E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Essa frase revela a verdadeira motivação daqueles homens. Eles não estavam preocupados com aquela jovem. Ela era apenas um instrumento de exploração. Enquanto lhes dava lucro, a sua escravidão era conveniente. Mas quando foi liberta, tornou-se um prejuízo financeiro. O pecado transforma as pessoas em mercadoria.
Essa jovem era explorada espiritualmente, emocionalmente e economicamente. Mas o Evangelho não apenas expulsou o demônio, também destruiu aquele sistema de exploração humana. E é por isso que a mensagem de Cristo muitas vezes confronta estruturas injustas, onde Cristo transforma vidas, interesses pecaminosos são abalados. Foi assim também com os fabricantes de ídolos de Atos capítulo 19 em Éfeso. E motivados pelo prejuízo financeiro, os donos daquela jovem arrastaram Paulo aos magistrados da cidade. As acusações eram falsas. Eles não mencionaram a exploração da jovem e nem falaram do grande sinal da libertação da lei. Acusaram Paulo e Silas de perturbarem a cidade e ensinarem costumes contra o Império Romano. Isso está no versículo 20. E não tem sido diferente hoje. Estamos vendo costumes sendo transformados em crime, opiniões sendo transformadas em crime. Infelizmente, a multidão acreditou, sem investigação, sem a oportunidade de ouvir uma defesa dos acusados, sem um julgamento adequado, foi ordenado que Paulo e Silas fossem despidos, açoitados e presos. O mais impressionante é que ambos eram cidadãos romanos, e pela própria legislação romana, cuja cidade gabava-se de viver. Ambos tinham direito a julgamento antes de uma condenação, direitos que seriam reconhecidos apenas depois, quando Paulo revela a sua cidadania, os versículos 37 a 39. A justiça humana erra, e Lucas faz questão de deixar claro que até os sistemas jurídicos, os mais avançados, podem falhar quando se deixam ser dominados por interesses econômicos, mas a justiça de Deus nunca falha. Como afirma o Salmo 37, versículos 12 e 13. O ímpio pode planejar contra o justo, porém o Senhor conhece o fim de todas as coisas. Depois de açoitados, Paulo e Silas são lançados no cárcere. Recebem ainda uma punição adicional. São colocados pés e mãos em tronco, um instrumento de tortura, que mantinham as pernas abertas em posição desconfortável, aumentando a tensão muscular e as dores dos ferimentos. Humanamente, tudo parecia um fracasso. Até agora, a missão que havia começado com uma visão termina agora com uma prisão. Era pelo menos o que parecia, mas Deus frequentemente transforma aquilo que parecia derrota num palco dos maiores milagres. José foi preso antes de governar o Egito. Daniel entrou na cova dos leões antes do livramento. E 3 hebreus passaram pela fornalha de fogo antes da manifestação do quarto homem. Agora Paulo e Silas chegam ao cárcere antes da conversão de uma família inteira. O que parecia interrupção na missão era, na verdade, parte de uma estratégia divina. O que nos ensina é que nem toda oposição significa que estamos fora da vontade de Deus. Às vezes é justamente porque estamos obedecendo ao Senhor que enfrentamos algumas resistências. Também aprendemos aqui que o Evangelho não combate pessoas, mas liberta pessoas e confronta sistemas escravizadores. Cristo continua quebrando corrente, destruindo o poder do pecado e libertando homens e mulheres da escravidão espiritual. O Senhor não perdeu o controle quando Paulo e Silas foram presos. Aquela prisão seria transformada em um púlpito e aquele cárcere se tornaria cenário de um dos episódios mais impressionantes do livro de Atos. Depois da libertação daquela jovem, Paulo e Silas não recebem aplausos nem elogios, recebem açoites, não ganham reconhecimento, são condenados e presos injustamente. O que parecia que a missão havia terminado antes mesmo de começar. Mas quando o Espírito Santo dirige a missão, nem a prisão consegue impedir o avanço do Evangelho. Uma prisão que se transformou em templo. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Esse detalhe é impressionante. Lucas faz questão de dizer que era meia-noite, o que simbolicamente podemos afirmar que era um momento de maior escuridão, de maior crise, onde as dores se intensificam, da aparente ausência de esperança. Foi à meia-noite que Deus feriu os primogênitos do Egito. Foi à meia-noite que Sansão arrancou os portões de Gaza. E na parábola das 10 virgens, à meia-noite, o horário em que o clamor do noivo acontece. E agora é à meia-noite que Deus prepara outro grande agir, com os pés e as mãos presas em tronco. Os pés de Paulo e Silas estavam presos em tronco, suas costas abertas pelos açoites, presos no cárcere interior, provavelmente um ambiente úmido e escuro. Eles começam a cantar e orar, não porque estavam livres, mas porque já eram livres em Cristo. O Salmo 142, versículo 7, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Agora acontece o inverso. O corpo estava preso, mas a alma livre. E foi exatamente isso que Jesus prometeu em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade nunca depende das circunstâncias externas. Ela nasce da presença de Cristo. O louvor não apenas mudou o coração deles, mudou o ambiente inteiro. Lucas acrescenta aqui um detalhe interessante.
Os outros presos escutavam. Ninguém dormia, era meia-noite. Ninguém reclamava. Todos estavam ouvindo. E sem perceber, Paulo e Silas estavam pregando um sermão. Há momentos em que o maior testemunho do cristão não é aquilo que ele diz quando tudo vai bem, é a maneira como ele reage quando tudo dá errado. E foi exatamente isso que Pedro ensinou, anos depois. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Porque que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, se fazendo bem sois afligidos e o suportais, isso é agradável a Deus. Nossa reação diante da dor muitas vezes fala mais alto do que os nossos discursos. O versículo 26 diz: E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Não foi um terremoto comum. Observe o que aconteceu na sequência. As portas se abriram, as correntes caíram, mas os muros permaneceram de pé, as paredes permaneceram de pé. E o mais interessante ainda, nenhum preso fugiu. Isso revela que o maior milagre daquela noite não foi apenas o abrir as cadeias, foi produzir reverência. Quando Deus se manifesta, até pessoas acostumadas com o crime percebem que algo sobrenatural está acontecendo. É impossível não lembrar do Salmo 18, quando Davi clama ao Senhor e declara: Então a terra se abalou e tremeu. O Deus que respondeu a Davi agora responde aos seus servos na cadeia em Filipos. De repente o carcereiro acorda, vê as portas abertas, imediatamente saca da sua espada para atentar contra si mesmo, porque a lei romana nesses casos era extremamente severa. Ele pagaria pelos fugitivos com a própria vida. O que aconteceu com os guardas de Pedro em Atos capítulo 12, versículo 19. Na mente daquele homem a sua vida havia terminado. Mas antes que ele faça qualquer coisa contra si próprio, uma das frases mais belas da Bíblia é ecoada dentro daquele cárcere. Versículo 28, Paulo diz: Não te faças nenhum mal, porque todos aqui estão. Que contraste extraordinário. Quem deveria estar revoltado consola quem o havia prendido. Quem foi injustiçado impede um atentado do seu próprio carcereiro. E isso é exatamente o que Jesus ensina em Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos. A graça transforma até a maneira de tratar quem nos faz sofrer. Tremendo, o carcereiro cai diante de Paulo e Silas e pergunta: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Versículo 30. O seu desespero é tão grande que mesmo diante daquele cenário de que todos os presos estavam ali, que seria o único motivo para que ele sofresse uma pena do Império Romano, ele certamente está envolvido numa situação tão forte emocionalmente, que não consegue enxergar. O medo da punição não saiu da sua mente, diante dos seus olhos. Contudo, a resposta do apóstolo Paulo mostra que Deus sempre vai além das nossas necessidades, das nossas aflições, e oferece aquilo que o ser humano precisa, além de qualquer necessidade, seja física, imediata, social ou jurídica: a salvação eterna. Por isso, Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 31. Paulo lhe apresenta a fé. No versículo 32, lemos que Paulo pregou a palavra a todos da sua casa, e todos também tiveram a oportunidade de crer como aquele homem. E no versículo 34, Lucas afirma que eles, tendo ouvido a palavra, se alegraram, havendo crido em Deus. Mais uma vez, vemos a combinação da pregação do Evangelho com o poder do Espírito Santo. O que aconteceu na casa de Cornélio, o que aconteceu com a família de Lídia, agora acontecia com a família daquele carcereiro. O mesmo homem que algumas horas havia prendido Paulo, agora lavava as suas feridas. Que mudança extraordinária! Antes havia violência, agora cuidado. Antes havia dor, agora comunhão. E além disso, toda a sua família é batizada, expressando também a sua fé publicamente. Paulo e Silas entraram no cárcere como prisioneiros, agora entram naquela casa como portadores da vida eterna. Mais uma vez se cumpre aquilo que Paulo ensinou aos Coríntios na sua segunda carta, segundo os Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram libertar os missionários, isso discretamente, mas Paulo não aceitaria sair em silêncio. Ele lembra aqueles homens que eram cidadão romano e que havia sido julgado, açoitado e condenado sem julgamento, o que era ilegal segundo as leis romanas. Versículo 37. Paulo não faz isso por orgulho, e isso também não parece ser um desejo de vingança. Ele está protegendo a reputação da jovem igreja que estava nascendo em Filipe. Se os missionários fossem tratados como criminosos, aquela igreja poderia permanecer marcada pelas autoridades. Os magistrados tiveram que reconhecer os seus erros e pessoalmente pedir que Paulo deixasse a cidade. Mais uma vez vemos que o evangelho transforma até mesmo as injustiças em instrumento para fortalecer a igreja. A segunda viagem missionária de Paulo começa com um desejo missionário, um forte anseio por obedecer à ordem de Cristo e com um plano humano de visitar as igrejas existentes, mas terminou abrindo um novo continente para o Evangelho. O Espírito Santo fechou as portas da Ásia, fechou as portas da Bitínia, na Bitínia, mas abriu as portas da Macedônia. E o resultado foi extraordinário.
Lídia teve o coração aberto e sua família toda aos pés de Cristo. Uma jovem possessa liberta do poder das trevas. Um carcereiro e sua casa encontraram a salvação em Cristo. E duas famílias se tornaram núcleos da expansão do Evangelho na Europa. Nem sempre vamos compreender por que algumas portas se fecharam. Nem sempre vamos compreender as razões de algumas aflições e alguns conflitos, injustiças ou sofrimentos. Mas em Atos 16 nos mostra que quando seguimos a direção do Espírito Santo, nenhuma porta fechada é definitiva, nenhuma prisão limita o agir de Deus e nenhuma circunstância é capaz de impedir o avanço do Evangelho de Cristo. Tenha uma boa aula e que Deus o abençoe.